Esta é fixe, né? É, sim, senhor. Ok, então, quando quiseres, podes começar. Ok, vou preparar aqui o relógio, espera aí. Ah, depois tenho que pôr a música primeiro, né? Sim. Estás pronto? Estou. Então, um, dois, três. Hoje temos mais uma cotovia. Estamos a falar da cotovia arbórea, cujo canto estamos aqui a ouvir. Comigo está o José Sousa para falarmos um pouco mais acerca desta espécie. Olá, Zé. Olá, Gonçalo. Então, se vamos falar de mais uma cotovia, estamos a falar de mais uma espécie difícil de identificar. Difícil de identificar pela plumagem, mas tal como a espécie anterior, que era a alaverca, também esta tem um canto muito característico e a identificação auditiva é uma boa forma de conseguir fazer portanto, a identificação correta. Mas esta tem, a nível da plumagem, ali umas manchinhas nas asas que normalmente ajudam a identificar a espécie, não é? Exatamente, tem uma mancha preta e branca ali nas coberturas primárias, que faz assim uma espécie de uma bandeira que se vê com a asa fechada e que acaba por ser uma marca diagnosticante. Para além disso, outras características são a lista supraciliar clara, bastante visível e que até se prolonga e se vai unir na nuca, quase. Não se chega a unir, mas quase. E depois a cauda relativamente curta, que é outra característica. E às vezes, eu estava a dizer que não se une, mas às vezes pode realmente unir-se, depende dos indivíduos. Portanto, pode o branco dar a volta por trás da nuca. E depois, portanto, cauda curta e, tal como a laverca, também pode ter uma pequena polpa, ligeiramente levantada, embora nem sempre seja o caso. Mas é uma ave, por causa de ter a cauda curta, é uma ave que acaba por ser mais compacta, se quiser, não tem o ar tão elegante. E tem outra característica engraçada: elas, quando levantam o voo quase na vertical. Uma coisa que, quando me chamaram a atenção para isso, eu passei a estar atento. E quando vemos uma cotovia arbórea a fugir, ela, em vez de fugir para a frente, como faz a maioria das aves, que levanta assim obliquamente, elas levantam quase na vertical, tipo helicóptero. Não é bem, mas é quase. Portanto, é uma forma também característica do voar. São pequenos pormenores que nos ajudam também a identificar a espécie. Para além disso, tem outra característica, é que esta espécie, como o nome sugere, gosta muito de árvores e, portanto, ocorre geralmente nas imediações de locais arborizados. Em bandos ou em indivíduos? Ora bem, como acontece com muitas outras aves nidificantes por cá, quer passariformes, quer não só, elas são territoriais durante a época dos ninhos e, portanto, durante os ninhos vemos isoladas ou aos casais, mas no outono e no inverno podemos encontrar pequenos bandos. Não serão bandos tão numerosos como as lavercas, porque as lavercas às vezes fazem bandos de, sei lá, 50, às vezes 100. Os bandos de cotovia arbórea são muito mais pequenos, raramente passam a dezena. Portanto, eu às vezes que vejo são 5, 7, 8, não costumo ver mais de 10. Pode acontecer, mas não é habitual. Portanto, formam pequenos bandos, mas isso é no outono e no inverno, que juntam-se para se alimentarem. Aqui em Portugal, eu confesso que nem sequer também não tenho assim muitas situações em que faça avistamentos desta espécie. E achei curioso perceber que elas, em termos de área de distribuição e até mesmo de nidificação, é praticamente norte a sul do país. Em termos de distribuição, sim, mas em termos de abundância, não. E eu tinha referido no final da última conversa que íamos passar do Algarve para Trás-os-Montes. E foi isso que aconteceu. Eu tinha voltado do Algarve no final de fevereiro, mas estava de férias, que eu na altura estava a estudar no Instituto Superior Técnico, mas estava naquele período de férias em que havia os exames entre o primeiro e o segundo semestre. Eu já tinha despachado os exames, ainda tinha uns dias de férias
tinha voltado do Algarve, estava cheio de vontade de ir ver mais aves, porque eu estava aí, continuava a juntar espécies novas, e a minha mãe sugeriu-me, olha, porque não vais até Mogadouro? Que eu tinha lá uma tia em Mogadouro, e a minha mãe disse, eu falo para lá e podes ir para lá e ficas lá em casa dela. E eu assim fiz. Eu fui, meti-me na caminhonete, eram para aí 9 horas de viagem de Lisboa até Mogadouro. No dia 1 de março, cheguei a Mogadouro e estive lá vários dias. Eu na altura ainda não tinha carta, mas arranjei lá uma bicicleta emprestada e usava a bicicleta para me deslocar ali pelas estradas do concelho. Aquilo na altura tinha muito pouco trânsito. E então eu vou, saio de Mogadouro, meto-me lá por uma estrada, estamos no dia 3 de março e eu de repente vejo um passarinho a cantar no fio. E aquilo não tinha carros nenhum, portanto havia pouco movimento e a ave estava ali a cantar este som que nós ouvimos no início desta conversa. E eu pus-me a olhar com os binóculos, achei o canto muito bonito e depois, obviamente, olhei para o guia de campo e pelo guia de campo percebi que estava na presença de uma cotovia arbórea. É verdade que a espécie ocorre no país todo, mas em Trás-os-Montes e de uma forma geral no interior, norte e centro, elas ocorrem em densidades muito mais altas do que no sul. E, portanto, embora eu pudesse ter visto esta ave antes no sul, eu acabei por ir para a região em que elas ocorrem em maior densidade e, portanto, a probabilidade de eu dar com uma passou logo a ser mais elevada e talvez seja por causa dessa circunstância que eu acabei por ver a primeira cotovia arbórea em Mogador. E esta espécie, enquanto nidificante, também nidifica de norte a sul do país? Sim, elas estão praticamente por todo o lado. Eu diria que, embora as abundâncias variam, porque em zonas urbanizadas elas estão ausentes, portanto, elas não entram nas cidades, também estão ausentes como nidificantes nas zonas desarborizadas, portanto, nas zonas em que não há árvores, praticamente não há. Pode haver, onde houver assim uns bosquetes, mas há muito menos. E também não há, se for floresta muito densa, porque embora este seja uma espécie que gosta de zonas com árvores, como já foi referido, elas alimentam-se nas clareiras. Portanto, elas gostam de bosques pouco densos ou de paisagens em mosaico, que são aquelas que depois têm assim umas sebes intercaladas com campos agrícolas, ou de pequenos bosquetes que depois alternem com campos agrícolas. Ou seja, elas pousam nas árvores, frequentam os bosques, mas vão se alimentar às vezes em terrenos mais abertos. E, portanto, elas gostam de zonas arborizadas, mas não demasiado contínuas. Portanto, o que é que isto significa na prática? Significa que elas são mais comuns no interior do que no litoral, porque elas não gostam de zonas muito urbanizadas, como eu referi, e são mais comuns no norte do que no sul, porque elas também colonizam facilmente zonas com alguma altitude, embora possam ocorrer a terras baixas, mas mesmo no Algarve elas são mais frequentes na Serra do Caldeirão e de Monchique do que provavelmente no litoral, em que estão praticamente ausentes como nidificantes. E depois ocorrem em grande parte do interior alentejano, desde que seja arborizado, e no interior norte e centro. Portanto, resumindo, elas estão presentes em todo o país, mas há claras diferenças de abundância de umas regiões para outras, consoante o tipo de habitat que existe. E depois, em termos de distribuição, ela continua pela Europa fora, basicamente. Continua, sim, senhor. Mas há aqui um pormenor curioso, é que ao contrário de outras aves que continuam pela Europa fora e que depois se estendem pela Rússia até à Mongólia ou até ao Extremo Oriente, esta ave é praticamente exclusiva da Europa. Eu digo praticamente porque não é bem, elas também ocorrem ali um bocadinho no norte da África, Marrocos, Argélia, Tunísia, ocorrem na Turquia e em alguns países vizinhos ali na zona do Cáucaso, mas o grosso da população está na Europa. E quando a BirdLife criou as categorias SPEC, que é a Species of European Conservation Concern, na altura criou 4 categorias de ameaça. As SPEC 1, que são as mais ameaçadas, depois 2, 3 e 4. A SPEC 4 não era bem uma categoria de ameaça porque a SPEC 4 era as espécies que tinham um estatuto de conservação favorável, mas que estavam concentradas na Europa, que é o caso da cotovia arbórea. Ou seja, a cotovia arbórea não está ameaçada, mas em termos de distribuição mundial, quase toda a população está concentrada na Europa. O que é que isto significa? Significa que a Europa tem, digamos, uma responsabilidade grande na conservação desta espécie, pelo simples facto de cá estar concentrada, mesmo sem estar ameaçada. Porque quando é outras que vão pela Ásia fora, ou por África, ou até cá na América, nós temos responsabilidade, mas a responsabilidade não está tão concentrada aqui. Depois, a partir de certa altura, a BirdLife abandonou esta categoria SPEC 4, portanto, para as espécies com estatuto favorável que estavam concentradas na Europa,
isso deixou de se aplicar, mas pronto, mantém a distribuição. Então a distribuição é essencialmente Europa, como eu disse, Norte de África, Turquia até ao Cáucaso e algumas zonas do Médio Oriente, e na Europa é a Europa continental até ao sul da Suécia e da Finlândia, um bocadinho da Inglaterra, não muito, é essencialmente esta a distribuição e algumas ilhas do Mediterrâneo. Ela aparece como least concern em termos de estatuto de ameaça. Sim, aparece como list concern e é uma espécie razoavelmente abundante, embora a abundância varie com os países, mas olhando para o segundo Atlas Europeu, eu diria que as maiores zonas de abundância estão, por um lado, na Península Ibérica e, por outro lado, no leste da Europa. Portanto, Polónia, Balcãs e outros países do leste. Onde ocorrem densidades menores é numa grande parte de França e Alemanha, Itália e Reino Unido e Dinamarca. Portanto, aí com densidades mais baixas. Varia. Mas a Espanha, em termos europeus, é um país muito importante e, de certa maneira, por arrasto também Portugal, é um país importante para a espécie. No entanto, a situação é favorável e diga-se até que esta cotovia tem estado a aumentar, quer em Espanha, quer a nível europeu. Ao contrário da laverca de que falamos anteriormente, que está a diminuir fortemente, aquela laverca é uma espécie de habitats agrícolas e as aves agrícolas, na sua maioria, têm estado a sofrer declínios severos na Europa. A cotovia arbórea é uma ave muito mais florestal. É certo que elas se podem alimentar nos campos, mas também se podem alimentar nas clareiras das florestas e, portanto, não estão tão dependentes dos habitats agrícolas como as lavercas. E as aves florestais na Europa, no seu conjunto, têm tido uma evolução mais favorável e há bastantes aves florestais que estão a aumentar. E a cotovia arbórea também está a aumentar, quer em termos de efetivo populacional, quer em termos de área de distribuição, porque quando nós olhamos para o Atlas Europeu, esta espécie tem-se estado a expandir quer para norte, quer para leste. Portanto, a situação desta cotovia é globalmente favorável. Não migra, pois não? Migra sim senhor. Lá está, quando são espécies que nós temos cá o ano todo, nós Torna-se facilmente... difícil perceber quem é quem, não é? Mas é difícil. Agora, o que acontece é elas migram sobretudo as populações mais a norte e mais a leste. Portanto, as da Escandinávia e as do leste da Europa e da Rússia, essas são essencialmente migradoras. As nossas aqui, se quisermos, as de Portugal e Espanha, são maioritariamente residentes. No entanto, acontece aquilo que eu já referi para a Laverca a propósito de Serra da Estrela, é que as aves que nidificam em altitudes mais elevadas, elas descem para zonas mais baixas. Portanto, abandonam os locais de altitude, possivelmente porque esses locais no inverno têm muito pouco alimento e são zonas onde é muito difícil sobreviver. E além disso, mesmo em Portugal, independentemente da questão da altitude, eu recordo-me, eu já referi várias vezes que um dos locais onde eu comecei a ver aves foi na Ria de Alvor, no Algarve. Comecei a ir lá a partir de 1988. E eu, na altura, achei logo muito interessante a forma como eles faziam os registros, que era com aqueles. Uma espécie de calendário em que faziam colunas por semana, como aparece hoje em dia nos gráficos do eBird. Aquilo na altura era feito assim num caderno grande, e já registavam a presença das espécies ao longo das várias semanas do ano. E o que se verificou na Ria de Alvor é que elas não nidificam, porque a espécie não nidifica no litoral do Algarve, só nidifica na Serra, como eu referi. Elas apareciam esporadicamente na Ria de Alvor, e presumo que ainda apareçam, de outubro a março, portanto apenas no período de invernada, e que os meses com maiores números de observações eram fevereiro e outubro, o que sugere que na Ria de Alvor a cotovia arbórea seria uma espécie migradora de passagem. E também se verificou que na zona do Estreito de Gibraltar também há assim, parece haver alguns movimentos de migração, embora não muito expressivos, no outono. Portanto, elas migram, quer por um lado fazendo estes movimentos altitudinais ou para as zonas de costa, e também se sabe que há recapturas de aves ameaçadas no estrangeiro. Não há muitas, ao contrário da Laverca, que tem centenas. O livro The Birds of the Iberian Peninsula, que eu já referi em conversas anteriores, da autoria do Eduardo de Ruana e do Ernesto Garcia, referem 3 recapturas em Espanha de cotovias arbóreas, uma anilhada na Bélgica
outra na Suíça e outra na antiga Checoslováquia. Portanto, há certamente chegada de indivíduos vindos de outros países europeus. Podem não ser muitos, mas chegam. E por outro lado, sabe-se que há estes movimentos altitudinais das aves que nidificam em altitudes mais elevadas, que presumivelmente irão para zonas mais baixas, ou vão para a costa, ou sei lá, podem ir para o norte da África eventualmente. Portanto, elas fazem uma migração, não é uma migração tão expressiva como noutras espécies, mas mexem-se. Quando começamos a falar em espécies que têm esse tipo de comportamento, portanto, alguns indivíduos que se calhar até podem ser mais sedentários versus outros que são nitidamente migradores, ocorre-me sempre a questão das subespécies. Estamos a falar de subespécies diferentes? Bem, esta espécie, olha, no nosso livro Aves de Portugal, a Ornitologia do Território Continental, a informação que lá consta é que em Portugal ocorre a subespécie nominal, portanto, Lula arbórea arbórea. Entretanto, eu fui consultar o Birds of the World e eles referem duas subespécies, uma que é a Lula arbórea arbórea e outra que é a Lula arbórea pálida, sendo que a pálida é a que ocorre sobretudo na orla do Mediterrâneo, que inclui o sul da Europa. E, portanto, presumivelmente, pelo menos uma parte de Portugal. E que a Lula arbórea arbórea ocorre no norte da Península Ibérica e depois no resto da Europa por aí acima. Entretanto, o livro que eu estava a falar, do Birds of the Iberian Peninsula, também diz que a Lula arbórea arbórea nidifica na metade norte da península e que a Lula arbórea pálida nidifica na metade sul. No entanto, eles referem que a fronteira entre estas duas subespécies é um bocado obscura e que o estatuto subespecífico das aves ibéricas nem sequer há muito consenso acerca disso. Portanto, a questão das subespécies, elas aparentemente são muito parecidas, as diferenças serão mínimas e não é muito claro se efetivamente há ou não duas subespécies envolvidas aqui na Península Ibérica. Mas pronto, a informação que consta do Birds of the World é esta. Temos Lulula arbórea arbórea no norte e temos a Lulula arbórea pálida no sul. Mas enfim, estas coisas estão sempre a ser revistas, portanto, e neste caso estas subespécies parece ser uma coisa muito pouco, como é que eu direi, muito pouco clara, muito pouco sólida, não é? Portanto, não me surpreenderia que mais dia menos dia que isso acabasse por ser revertido. Até porque estava a ver o que é que diz o IOC, mas o IOC também dá uma descrição parecida. Portanto, ele diz a Lula arbórea pálida sul da Europa, nem sequer diz que é o sul da península, diz que o outro é no norte, oeste e centro da Europa e que a pálida é no sul da Europa. Portanto, os limites são assim uma coisa muito difusa que não está muito claro para esta espécie. E ainda falando do nome científico, portanto, Lula também é modernismo, não é? Portanto, não foi assim que ela começou classificada segundo Linneu. O Linneu chamou a esta espécie a lauda arbórea, já falámos sobre isto na espécie anterior, na laverca, em que ele criou o género lauda, em que ele meteu várias cotovias e também algumas petinhas, portanto, tudo o que era assim bicho castanho de, de, bico, Achadrezado, não é? de Ficava bico tudo no... fino e de zonas abertas, ele meteu nas alaudas. E então esta chamava-se a lauda arbórea, que significa exatamente cotovia das árvores. É o que isto significa. A outra, a lauda arvensis, é a cotovia dos campos, e esta é a Lula arbórea. Depois, mais tarde, é criado o género Lula, que é criado pelo Kaup em 1829, e isto vem do monomatopeia, que emula o nome portanto, o canto da ave, que é Lulula, por causa delas cantarem aquele Lululululu, e será também um diminutivo do nome francês desta espécie, que é Alouette. Alouette em francês é cotovia, e será Alouette Loulou, o Lulu, que é também ele próprio um nome onomatopaico. Portanto, este nome em francês terá sido, que já seria porventura um nome popular, terá sido aproveitado para depois criar este género Lulula, e ela passou a ser Lulula arbórea. Curiosamente, não há mais nenhuma espécie de ave que esteja no género Lulula. Portanto, este género é um género monotípico na medida em que só tem uma espécie. Vamos falar aqui só de um aspecto que diz respeito com a reprodução desta espécie. Isto porque tu estavas a falar há pouco na questão
do número de efetivos em princípio estar a aumentar, e se calhar o que acontece é devem ter aqui uma estratégia reprodutiva bastante apropriada, não é? Esta espécie também faz aqueles voos acrobáticos quando é na altura do acasalamento, como outras cotovias fazem? Eu voos acrobáticos, confesso que não me recordo de ter visto. É possível que façam, mas sabes que as cotovias, quando estão a voar, às vezes voam tão alto, elas cantam em voo, mas às vezes estão tão alto que é muito difícil de nós vermos. Nós vemos um pontinho no céu, e depois não conseguimos ver grandes detalhes. Agora, há uma coisa muito engraçada acerca do canto desta espécie, que é algo que eu já me apercebi e que é relativamente fácil de constatar. Eu, desde há uns anos, sobretudo desde o tempo do segundo Atlas, em 2002, ou 2001, comecei a fazer muitas noites de observação, comecei a sair para fazer noites para registar corujas e noitibós nas quadrículas para ajudar a compor os mapas do Atlas. E nessa altura apercebi-me que em abril e maio, e às vezes em junho, nós conseguimos ouvir a cotovia arbórea a cantar à meia da noite. E já tive a oportunidade de ouvir isso em muitas ocasiões. Ou seja, durante a época dos ninhos, elas cantam de dia, como a maioria dos passariformes, mas depois, durante a noite, quando está tudo em silêncio e só ouve praticamente o roxinol, e às vezes algum noitibó, alguma coruja, de repente paras no meio do nada e tens lá uma ou duas cotovias a cantar assim às 3 da manhã ou às 4 da manhã, quando está tudo em silêncio. E eu confesso que é uma sensação sempre muito engraçada de repente, no silêncio da noite, termos por cima de nós uma cotovia a cantar. E eu acho que é uma das características que distingue esta espécie é o facto de cantar durante a noite no período de primavera. Portanto, é engraçado. Agora, em relação aos voos acrobáticos propriamente, isso efetivamente não sei responder. É possível que sim, mas nunca testemunhei. Outra coisa que eu também achei curioso foi o facto que esta espécie, pelos vistos, com frequência faz mais do que uma criação durante o ano. Há muitos passariformes que podem fazer isso, sim. Porque os passariformes normalmente têm períodos de incubação e de crescimento das crias, o desenvolvimento é muito rápido, portanto, a incubação nos passariformes pequenos dura tipicamente 2 semanas, neste caso será 12 a 15 dias, as crias ao fim de 10, 12 dias também já estão a voar, portanto, desde a postura até as crias saírem do ninho, passa um mês. E isto permite, no caso dos passariformes, que consigam criar duas, ou até, no caso desta espécie, pode chegar às 3 ninhadas. Porquê é que eles fazem isto? Porque embora eles consigam produzir bastantes crias, neste caso os ninhos são de 2 a 6 ovos, a mortalidade nestes pequenos pássaros também é muito grande, porque eles são facilmente predados, quer por mamíferos, quer por aves. E, portanto, a estratégia de fazer 2 ninhadas, por exemplo, é para garantir uma maior probabilidade de sobrevivência de pelo menos algumas das crias, porque há muitas que ou morrem vítimas de predação, ou morrem mais tarde quando chegar ao inverno por não conseguirem encontrar alimento. Portanto, muitos passariformes têm esta estratégia e a cotovia arbórea é mais um desses casos. Também uma nota curiosa a propósito de edificação é que, embora esta espécie, como já falámos, frequente zonas arborizadas e pouse muitas vezes em árvores, nós vemos muitas vezes estas cotovias estão-se a alimentar no chão, depois levantam e vão pousar numa árvore, mas o ninho é no chão também. Aliás, que eu saiba, todos os alaudídeos fazem ninhos no chão. E eu uma vez até num montado de sobreiros, alguns no Alentejo, já não me recordo em que zona, eu ia a caminhar e salta-me uma aos meus pés, ao pé de um sobreiro, acho eu, e eu olho para o chão e ao pé dos meus pés estava um ninho com 4 ovos, o que era, 4 ou 5 ovos. Portanto, foi aí também que eu constatei, embora obviamente isso já tivesse referido na bibliografia, mas aí constatei na primeira pessoa onde é que o ninho estava junto à base de uma árvore. Portanto, a espécie faz o ninho junto à base de uma árvore ou junto à base de um pequeno arbusto no chão, embora pouse nas árvores. E é um apontamento também curioso, porque não sei porque é que elas vão para o meio dos bosques, mas talvez por se sentirem mais protegidas, não sei, será uma estratégia que a espécie adotou. Ou mais perto Sim, do alimento. como? Ou mais perto do alimento. Não necessariamente porque elas, embora nidifiquem nos bosques, elas tipicamente vão se alimentar em zonas mais abertas, como eu disse, seja em clareiras, seja
em zonas agrícolas, por isso elas ocorrem muitas vezes em bosques mais fragmentados ou de pequena dimensão e não tanto em bosques densos e contínuos. Portanto, pode ter a ver com uma questão de proteção. Repara, os noitibós também vão nidificar, às vezes, no meio dos eucaliptais, mas depois vêm-se alimentar em áreas mais abertas. Portanto, isto são estratégias, às vezes, de conseguir maior segurança para a nidificação ou menos concorrência de outras espécies. Portanto, pode haver vários fatores que levem a que uma espécie escolha um determinado tipo de local. Agora, o que se sabe é que elas efetivamente alimentam-se muitas vezes em zonas abertas e, aliás, no inverno, com mais frequência, vê-se a espécie em zonas com menos árvores. Embora nunca em zonas totalmente desarborizadas como as lavercas. Elas gostam de zonas com algumas árvores ou zonas mistas, assim, não muito densas. Talvez as árvores lhes deem algum conforto de poderem pousar em cima das árvores para não terem que pousar sempre no chão. Não sei. Não sei os motivos, mas essa é apenas uma constatação. Gonçalo, obrigadíssimo. Obrigado a todos os que nos ouviram. Mais uma vez, esta espécie, tal como a anterior, são estas calandas, estas cotovias têm este problema da identificação e existe então um vídeo sobre identificação de cotovias e calandras no portal do Aves de Portugal e no respectivo canal no YouTube. Portanto, fica também mais uma vez o convite então para verem esse vídeo e aprender mais alguma coisa sobre a identificação das espécies. Gonçalo, Obrigado, obrigadíssimo Zé. e até à Obrigado. próxima. Obrigado a todos. Até à próxima, que também vamos ter uma espécie interessante na próxima conversa. Até breve.